Fala, meu povo, professor Leonardo aqui, CSA Gel, para trazer um pouco de dicas para vocês aí dessa próxima prova aí do Enem que se aproxima, tá? Então a gente começa aqui a comentar para vocês um pouquinho sobre as frações, pessoal. E aí, ó, será um assunto que será muito cobrado e visto na prova de vocês, esse assunto de frações. E aqui as dicas que eu trago, pessoal, vocês vão perceber que durante a prova as questões vão envolver muitas frações que são com denominador 9, com denominador 5, com denominador 2, 4, 8. E aí as dicas que eu trago para vocês é o seguinte, tá, pessoal? Sempre que vocês precisarem transformar essas frações em números decimais, lembrem do seguinte, trabalhem a mente de vocês para trabalhar da seguinte forma. Primeira coisa, tá? Qualquer número divisível por 2, lembre que o objetivo é você pegar a metade daquele número, tá ok? Para pegar um número divisível por 4, vocês vão lembrar que se o 4 é formado por 2 vezes 2, para dividir uma coisa por 4, basta que eu faça a metade daquilo 2 vezes, tá? Já eu mostro isso aí em exemplo em questão. Para dividir por 8, por exemplo, pessoal, se o 8 é resultado da multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2, nós podemos então aí fazer uma metade 3 vezes de um número, que é a mesma coisa que dividir por 8, tá? E agora a dica mais valiosa aqui, que para vocês vão perceber que vai ajudar e muito na questão de resolver as suas questões lá com o tempo menor possível, tá? Que seria da divisão por 5, tá, pessoal? Então, vai ter muitas questões na prova de vocês que vai aparecer lá uma divisão por 5. E quando essa divisão por 5 aparecer, vocês lembrem que para dividir um número por 5, basta dobrar esse número e voltar a vírgula uma casa. Um exemplo, se eu quero dividir 122 por 5, eu dobro ele para 244, volto a vírgula uma casa, vai dar 24,4. Então esse é o objetivo de usar a divisão por 5. Repito, para dividir por 5 basta dobrar o número e voltar a vírgula uma casa. Então você quer dividir, mais um exemplo, 28 por 5. Se você dobrar o 28 para 56, você volta a vírgula uma casa, então 28 dividido por 5 daria 5,6 e assim por diante, tá? Uma divisão por 9, pessoal, a dica que eu tenho para vocês aqui, vai aparecer nas provas algumas vezes uma divisão por com uma fração onde o denominador é 9, tá? E o numerador é um valor menor do que 9. Quando acontecer isso, o resultado sempre vai ser, pessoal, aquele número na forma de dízima periódica, sempre 0, aquele número se repetindo. Um exemplo, 2 dividido por 9, então vai ser 0,22222 infinitamente. 5 dividido por 9, 0,5555 infinitamente, tá? Então, lembrem dessas dicas. Para perceber aqui uma questão que caiu no último Enem agora, que foi esse ano, 2021, né? Mas sendo o Enem 2020, mas foi aplicado esse ano. Então, na questão aqui, vocês vão perceber que está lá Enem 2021, mas é porque a prova foi aplicada esse ano, tá? Um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações 3/5, 1/4, 2/3 e 5 noveavos. Perceba agora, ó, que é uma questão atual, que foi nesse último Enem agora que se aplicou, e aparece ali justamente as divisões que eu trabalhei com vocês, tá? Essas dicas que eu acabei de dar. O 3/5, por exemplo, se a gente efetuar a sua divisão, a gente usando aquela regra que eu passei do 5, você vai perceber que pega o número 3 e dobra ele, vai para 6, volta a vírgula uma casa, pessoal, 0,6. Então, lembre sempre, a regra da divisão por 5 é dobrar o número, voltar a vírgula uma casa. Essa dica é importantíssima, tá? O 1 dividido por 4, como eu falei, dividir um número por 4 é fazer a metade 2 vezes. Então, você vai fazer a metade a primeira vez, metade do 1 vai ser 0,5 e metade do 0,5 vai ser 0,25, tá? O 2 dividido pelo 3 ali, pessoal, se a gente quiser, por exemplo, fazer uma divisão de forma mais rápida, vocês lembram que eu dei a dica do 9, que quando o 9 está no denominador de um número e o número acima dele é menor do que ele, nós conseguimos fazer 0, aquele número se repetindo infinitamente, tá?
Uma fração proporcional a essa 2 sobre 3 seria se a gente multiplicasse por 3, tanto 2 quanto 3, que está ali no denominador. Então perceba, se eu triplico essa fração ela vai para 6 sobre 9. E aí 6 dividido por 9 vai seguir aquele padrão que eu comentei para vocês. 0,666 até o infinito, tá? E por último, uma fração que é 5 sobre 9, ou seja, é somente fazer 0,555 e por aí vai até o infinito, tá? Então, ó, já conseguimos aqui resolver mentalmente, sem nem precisar da caneta e papel, os valores das quatro frações que a gente tem aqui. A primeira, que deu 0,6, a segunda que deu 0,25, a terceira que dá 0,666 infinito e a quarta que dá 0,555 infinito. Colocando eles em ordem crescentemente agora, ou seja, do menor para o maior, que foi o que a questão pediu, pessoal, teríamos ali que o menor valor seria o 0,25, ou seja, o 1 sobre 4. Então minhas alternativas aqui, ó, já foquei na A e na B, já descartei todas as outras, porque eu tenho que começar pelo menor, tá? Depois desse 0,25, que estava representado pelo 1 sobre 4, eu tenho agora o 0,4, o 0,6, tá? O 0,555, que esse 0,55 seria a fração representada pelo 5 sobre 9. Então meu segundo valor, minha segunda fração na ordem crescente aí seria o 5 sobre 9, tá? O terceiro seria aquele valor que deu 0,6, que foi ali a fração 3 sobre 5. E por último, aquela última fração que teve como resultado 0,666, tá? Que seria ali o 2 terços. Então, nossa sequência aqui de frações na ordem crescente seria o gabarito dessa questão: 1 sobre 4, 5 sobre 9, 3 sobre 5 e 2 sobre 3. E por aqui encerramos essa correção, a correção dessa questão, tá, pessoal? Então, ó, por último, para encerrar, eu deixo aqui mais umas dicas importantes para vocês, tá? A primeira delas, pessoal, revisem as bases matemáticas, tá? Então, o Enem hoje, cerca de 80%, até um pouco mais de 80% da prova do Enem hoje é buscando a base matemática do aluno. Então, muita coisa do fundamental vai estar na tua prova, tá? Então, quem tem um pouco de dificuldade em algum assunto fundamental, dá uma revisada e procura se aperfeiçoar um pouco mais. Segunda dica que eu coloquei: selecione as questões, pessoal. Uma coisa que eu passo sempre para meus alunos: o tamanho da questão, que é o que a maioria tem medo quando vê uma questão muito grande, com muito texto, com muito gráfico. Lembre sempre que quanto mais informações a questão ter, pessoal, maior facilidade você deverá ter, porque você vai trabalhar mais como organizador de informações, tá? Quando a questão vem com muita informação. Por último, comece sempre pelas questões mais fáceis. Por quê, professor? O objetivo, pessoal, é que a gente force a nossa mente o mínimo possível, tá? Já que é uma prova bem extensa, então que a gente inicie sem forçar tanto. Então, olhou para a questão, viu que ela vai ser fácil pelo teu conhecimento, você já faz ela. Viu que ela vai exigir um pouco mais de cálculo, um pouco mais de trabalho, de tempo, marca ali, deixa uma observaçãozinha nela, deixa ela para o final e vai procurando sempre realizar a resolução aí das mais fáceis, tá, pessoal? Então, ó, é isso, desejo para vocês aí uma boa prova, tá? E fico por aqui, tá, pessoal? Então, ó, boa prova no próximo domingo. Venha fazer parte você também da nossa família CSA, tá? Tchau, tchau, até a próxima, valeu!